O Egito Antigo sempre foi uma terra envolta em mistérios profundos e persistentes. Ali, sob o sol inclemente do deserto e a sombra imponente das pirâmides ancestrais, inúmeras narrativas estranhas e inexplicáveis ainda ecoam através dos tempos. São contos que a ciência contemporânea, com todos os seus avanços, ainda luta para decifrar por completo. Existem múmias envoltas em arrepiantes maldições, cujas histórias provocam calafrios. Exércitos inteiros que se desvaneceram sem deixar qualquer vestígio no vasto mar de areia, e enigmáticas pinturas murais que nos levam a ponderar se visitantes de além do nosso planeta caminharam entre os egípcios. Cada um desses enigmas insondáveis incita nossa curiosidade inata e nos compele a questionar o que verdadeiramente ocorreu nesta terra fascinante há milhares de anos. No vídeo de hoje, convido você a explorar conosco segredos ainda não solucionados do Egito Antigo. Portanto, prepare-se e aperte o cinto, pois estamos prestes a mergulhar profundamente no mistério que nos aguarda. Mas, antes de começarmos, saiba que uma sorte incrível acompanhará se você curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal antes que ele termine. A maldição da múmia no Titanic. Em 10 de abril de 1912, o lendário navio Titanic zarpou do porto de Southampton, na Inglaterra, transportando 2.224 passageiros e tripulantes em sua viagem inaugural. Esta seria sua primeira travessia transatlântica e, tragicamente, a derradeira jornada daquela que era, na época, a maior embarcação já construída pelo homem. Contudo, poucos tinham conhecimento de que, por trás da fachada glamourosa e imponente do Titanic, ocultava-se uma história misteriosa envolvendo a maldição de uma múmia egípcia. Uma história que, ainda nos dias atuais, muitos acreditam ter desempenhado um papel crucial em selar o destino trágico do navio. Este relato singular teve início no final do século XIX, em solo egípcio, quando um grupo de arqueólogos britânicos fez uma descoberta acidental, a múmia de uma poderosa sacerdotisa que viveu por volta de 1500 a.C. A múmia encontrava-se perfeitamente preservada dentro de um sarcófago ornamentado, ricamente decorado com inúmeras advertências grafadas em hieróglifos egípcios, meticulosamente entalhadas em sua superfície. Uma das inscrições, de forma clara e inequívoca, anunciava uma maldição aterradora. Aquele que ousar perturbar meu sono eterno enfrentará um desastre pavoroso. Apesar dos avisos veementes da população local e da assustadora maldição inscrita no sarcófago, a equipe de arqueólogos decidiu levar a múmia para a Inglaterra, com o intuito de exibi-la em um museu. Desde o mesmíssimo início do transporte, uma série de incidentes estranhos e perturbadores começou a ocorrer. Os trabalhadores locais envolvidos na remoção, um a um, sofreram acidentes inexplicáveis ou adoeceram em circunstâncias misteriosas, e alguns chegaram a falecer de maneiras incomuns e trágicas. Não obstante, a múmia foi embarcada em um navio para ser transportada até a Inglaterra. Ao chegar em Londres, a situação tornou-se ainda mais alarmante e assustadora. Cientistas que participaram do estudo da múmia foram atingidos por uma sucessão de tragédias pessoais, que variavam desde acidentes de trânsito inexplicáveis até doenças misteriosas sem causa aparente ou diagnosticável. Até mesmo os funcionários do museu se recusavam a trabalhar perto do sarcófago, pois relatavam sentir um frio gélido e um peso insuportável sempre que se aproximavam do artefato. Os boatos sobre a maldição da múmia espalharam-se rapidamente entre a aristocracia britânica e a abastada classe alta. Com o objetivo de evitar a contínua onda de infortúnios, o proprietário do caixão decidiu vendê-lo a um rico colecionador americano. Este bilionário tomou a decisão de levar a múmia para a América, para exibi-la em um museu na cidade de Nova York. E o meio de transporte escolhido por ele foi nada menos que o famoso Titanic, que se preparava para sua viagem inaugural. A partir do momento em que a múmia foi embarcada no Titanic, histórias estranhas e inquietantes começaram a circular rapidamente entre os membros da tripulação. Os marinheiros cochichavam entre si sobre ruídos misteriosos e inexplicáveis provenientes do porão de carga, e alguns passageiros relataram sentir um mal-estar e uma sensação de apreensão sempre que passavam pela área onde o caixão estava guardado. Ainda assim, a maioria dos passageiros considerou esses rumores, tratando-os como mera superstição sem qualquer fundamento real. Mas, então, na fatídica noite de 14 de abril de 1912, tudo mudou para sempre. O Titanic, enquanto deslizava pelas águas geladas do Atlântico, colidiu subitamente com um imenso iceberg. Em menos de 3 horas, o grandioso navio, outrora aclamado como inafundável, partiu-se e afundou nas profundezas gélidas do oceano. Após o desastre, as histórias sobre a maldição da múmia no Titanic ressurgiram com uma intensidade ainda maior e mais arrepiante.
Alguns sobreviventes afirmaram que, enquanto o Titanic afundava, avistaram a figura sombria de uma mulher egípcia, trajando vestes ancestrais, parada no convés, como uma aparição fantasmagórica. Relatos como este se espalharam amplamente e levaram muitas pessoas a depositar uma fé ainda maior na aterradora maldição da múmia egípcia. No entanto, historiadores e especialistas apresentaram visões divergentes sobre o assunto. Alguns peritos insistem que jamais houve qualquer registro de uma múmia egípcia nas listas oficiais de carga ou bagagem do Titanic. Eles acreditam que a história da maldição foi simplesmente um produto da imaginação popular da época, inventada para explicar tragédias que, de outra forma, seriam inexplicáveis pela ciência e pela lógica. Mesmo assim, ainda existem muitos detalhes estranhos e coincidências perturbadoras que não podem ser totalmente explicados. Os defensores da teoria da maldição argumentam que é perfeitamente possível que a múmia tenha sido secretamente embarcada no navio, sem constar nos registros oficiais, justamente por medo de alarmar os passageiros supersticiosos. E teria sido precisamente este ato de ocultamento que selou o destino trágico do Titanic, agora indelevelmente gravado nos anais da história. Até os dias de hoje, o mistério da maldição da múmia no Titanic permanece sem uma resposta clara e definitiva. Teria sido verdadeiramente uma maldição ancestral que enviou o Titanic para o fundo do oceano, ou apenas uma terrível coincidência nascida de uma cadeia de infortúnios e decisões equivocadas? O desaparecimento da cidade de Herakleion. No verão do ano 2000, arqueólogos subaquáticos fizeram uma descoberta inesperada e impressionante. As ruínas de uma cidade antiga que jazia submersa sob as águas do mar Mediterrâneo, a aproximadamente 6 quilômetros da costa do Egito. Quando a equipe de mergulhadores e especialistas se aproximou pela primeira vez dessas estruturas colossais, mal podiam acreditar no que seus olhos viam. Sob as águas frias e sombrias, imponentes estátuas de pedra, templos majestosos e vestígios de movimentados portos antigos surgiram diante deles, surpreendentemente intactos após milhares de anos de submersão. Esta cidade era outrora conhecida como Herakleion, e seu desaparecimento sob as ondas do mar tornou-se um dos maiores e mais fascinantes mistérios arqueológicos do mundo. Herakleion, chamada Tonis pelos antigos egípcios, foi em tempos idos uma das cidades comerciais mais ricas e importantes do Mediterrâneo. Fundada no século VIII a.C., a cidade floresceu imensamente graças à sua localização estratégica, bem na foz do rio Nilo, conectando o Egito a terras distantes como a Grécia e outros países vizinhos. Como um portal crucial para o comércio marítimo e fluvial, Herakleion rapidamente se transformou em um dinâmico centro comercial internacional. Mas Herakleion não era famosa apenas por sua riqueza e comércio. Era também um importante centro religioso, palco de grandiosos festivais em honra ao deus Amon-Gereb. O imenso templo de Herakleion recebia milhares de peregrinos anualmente, com rituais solenes e cerimônias elaboradas que atraíam tanto nobres egípcios quanto visitantes de terras distantes e exóticas. De muitas maneiras, Herakleion personificava a prosperidade, o poder e a influência cultural do Antigo Egito. Contudo, por volta do século II a.C., tudo começou a mudar drasticamente. Registros antigos indicam que Herakleion gradualmente perdeu sua proeminência comercial à medida que a cidade fundada por Alexandre, o Grande, Alexandria, rapidamente superava em importância e influência. No entanto, essa não foi a principal razão para sua derradeira queda e desaparecimento. Pesquisadores modernos, baseados em evidências recém-escavadas, acreditam que Herakleion enfrentou uma série de desastres naturais devastadores, especialmente o fenômeno conhecido como liquefação do Sol. A liquefação do solo é um processo geológico aterrador e destrutivo. Quando um terremoto atinge uma região, o solo sob uma cidade pode tremer tão violentamente que as camadas de areia úmida abaixo da superfície passam do estado sólido para o líquido, fazendo com que estruturas enormes, como templos e estátuas colossais, afundem repentina e catastroficamente sob o mar. Alguns cientistas acreditam que um terremoto de grandes proporções, acompanhado por um tsunami devastador por volta do ano 365 d.C., selou para sempre o destino de Herakleion, transformando o que antes era um símbolo de poder e prosperidade em uma cidade esquecida sob as ondas. Depois disso, Herakleion praticamente desapareceu da memória histórica. Durante séculos, a cidade foi conhecida apenas através de vagos escritos de historiadores antigos, tornando-se quase uma lenda. Somente no ano 2000, quando uma equipe de pesquisa liderada pelo arqueólogo subaquático francês Franck Godil se deparou com essas ruínas submersas, é que a verdade começou lentamente a emergir das profundezas.
Ao se aproximarem dos vestígios submersos, os arqueólogos não apenas encontraram enormes estátuas de pedra ainda de pé, desafiando o tempo, mas também desenterraram moedas antigas, vasos de cerâmica, joias preciosas e centenas de outros artefatos de valor inestimável. Uma das descobertas mais espantosas foi a estátua gigante de Api, o deus que personificava o lendário rio Nilo, juntamente com uma miríade de naufrágios antigos ainda repletos de carga. Durante seus estudos aprofundados, os especialistas também encontraram estelas de pedra antigas, esculpidas com hieróglifos que descreviam em detalhes festivais religiosos, decretos administrativos e, o mais importante, relatos de desastres naturais que atingiram a cidade. Essas descobertas ajudaram a reforçar a teoria de que catástrofes repetidas foram a razão pela qual Heracleion gradualmente declinou e foi finalmente engolida pelo mar. Embora a pesquisa continue até os dias de hoje, desvendar completamente o desaparecimento de Heracleion permanece um grande desafio para a comunidade científica internacional. Será que ainda existem mais segredos enterrados sob espessa lama e areia do fundo do oceano, aguardando para serem revelados? Apesar de tantas perguntas ainda sem resposta, a redescoberta de Heracleion proporcionou tanto aos cientistas quanto a todos nós um olhar vívido e tangível sobre a fragilidade das grandes civilizações ao longo da história da humanidade. O que você acha que realmente aconteceu com Heracleion naqueles derradeiros e fatídicos dias? E poderíamos ainda encontrar mais segredos ocultos sob as profundezas do mar? Quem foi o primeiro faraó do Egito? Ao longo de milhares de anos da rica história do Egito Antigo, centenas de faraós ascenderam ao poder e faleceram, seja em palácios magníficos ou sob as sombras silenciosas e imponentes das grandes pirâmides. Mas quando se trata de identificar o primeiríssimo faraó, tudo subitamente se torna nebuloso e incerto. Mesmo nos dias atuais, arqueólogos e historiadores ainda não encontraram uma resposta definitiva e consensual sobre a verdadeira identidade deste rei misterioso e seminal. A história do primeiro faraó começou há aproximadamente 5.000 anos, quando a terra do Egito ainda estava dividida em regiões independentes e, por vezes, conflitantes. Naquela época, o Egito consistia em 2 reinos separados: o Alto Egito, localizado ao sul, e o Baixo Egito, ao norte. De acordo com registros antigos, esta foi uma era marcada por conflitos constantes, à medida que chefes locais batalhavam incessantemente uns contra os outros pelo poder supremo sobre as terras férteis e estratégicas ao longo do lendário rio Nilo. Foi durante este período tumultuado e de transformações que uma figura histórica misteriosa e carismática emergiu. Textos antigos e gravuras em tábuas de pedra com milhares de anos sugerem que um rei poderoso pôs fim ao caos reinante e unificou as 2 regiões, estabelecendo a primeira dinastia real do Egito, e assim, abrindo um novo e glorioso capítulo na história da civilização antiga. No entanto, a verdadeira identidade deste governante unificador permanece um tema de intenso debate entre os estudiosos. Os antigos egípcios referiam-se a ele como Menés, uma figura lendária mencionada nos registros históricos mais antigos e venerada como fundador da nação egípcia unificada. Mas os arqueólogos modernos não encontraram nenhuma evidência direta e conclusiva para identificar claramente quem Menés realmente foi. Os estudiosos de hoje apresentam 2 teorias principais, com os candidatos mais frequentemente discutidos sendo o faraó Narmer e o faraó Hor-Ra. O faraó Narmer é conhecido como rei que conquistou e governou seus inimigos do Baixo Egito, um feito representado na famosa paleta de Narmer. Isso é visto por muitos como uma evidência convincente de que Narmer foi o primeiro a unir as 2 terras, dando assim início à primeiríssima dinastia egípcia unificada. Ao mesmo tempo, o faraó Hor-Ra é outra figura de grande interesse entre os pesquisadores e egiptólogos. Descobertas arqueológicas em Abidos revelaram evidências que sugerem que Hor-Ra verdadeiramente governou um Egito unificado, com traços claros de poder centralizado e um sistema administrativo recém-estabelecido e funcional. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que Menés não era um indivíduo específico, mas sim um nome coletivo para Narmer e Hor-Ra, ou talvez um título especial concedido ao primeiro unificador do Egito, uma espécie de designação honorífica. Descobertas arqueológicas posteriores apenas adicionaram mais complexidade à questão já intrincada. Durante escavações em Abidos no início do século XX, pesquisadores descobriram os túmulos de Narmer e Hor-Ra. O local de sepultamento de Narmer era relativamente modesto, enquanto Hor-Ra foi sepultado com cerimônias muito mais elaboradas e grandiosas. Isso deixou os historiadores ainda mais confusos e divididos em suas interpretações. Teria sido Hor-Ra verdadeiramente o primeiro governante de um Egito unificado, assumindo o poder depois que Narmer apenas completou a conquista militar? Apesar desses longos e persistentes debates, a comunidade científica atual ainda não chegou a uma conclusão final sobre quem foi verdadeiramente o primeiro faraó do Egito.
Muitos historiadores modernos acreditam que identificar precisamente este antigo rei pode ser uma tarefa eternamente impossível. Isso se deve ao fato de que as evidências históricas deste período são extremamente escassas, fragmentadas e frequentemente ambíguas. Em muitos casos, os estudiosos aceitaram que Menes era provavelmente mais um símbolo de unificação do que um indivíduo real e historicamente comprovado. Mas essa incerteza é exatamente o que confere à história egípcia seu fascínio único e duradouro. O fato de a identidade do primeiro faraó permanecer um mistério apenas alimenta ainda mais nossa curiosidade sobre os primórdios desta civilização notável e influente. Foi Narmer ou Hora-Ra quem verdadeiramente desempenhou o papel mais crucial na formação de um Egito unificado e poderoso. Existirão ainda outros segredos, outras peças deste quebra-cabeça histórico, ocultos sob a terra, aguardando para serem descobertos e reescreverem o que sabemos? Quem você acredita que foi verdadeiramente o primeiro faraó na história do Egito Antigo? Compartilhe suas opiniões e teorias nos comentários abaixo. Murais e alienígenas. O Egito Antigo é famoso há muito tempo por seus inúmeros mistérios que cativam tanto cientistas quanto o público em geral, desde as colossais pirâmides até as múmias eternas. Mas, nos últimos anos, pesquisadores e entusiastas da arqueologia voltaram sua atenção para os estranhos murais encontrados dentro de templos e tumbas ancestrais. Um dos casos mais célebres envolve gravuras no antigo Templo de Abidos, localizado a cerca de 450 quilômetros ao sul do Cairo. Construído durante o reinado do faraó Seti e seu filho Ramsés II, este templo preserva muitos murais criados há mais de 3.000 anos. O que intriga pesquisadores e visitantes são as imagens incomuns esculpidas nesses painéis de pedra, mais notavelmente uma série de símbolos e formas que se assemelham de maneira surpreendente a helicópteros, submarinos e outras tecnologias modernas. Quando essas imagens estranhas vieram à atenção do público no final do século XX, muitas pessoas se convenceram de que isso era uma evidência clara de que a civilização egípcia antiga havia contatado alguma forma de vida extraterrestre. De acordo com essa teoria, esses visitantes trouxeram tecnologia avançada e ajudaram os humanos a construir aquelas magníficas maravilhas arquitetônicas. No entanto, egiptólogos tradicionais oferecem explicações diferentes e mais pragmáticas. Eles argumentam que essas imagens incomuns são simplesmente o resultado de sobreposições de esculturas criadas ao longo de gerações de faraós. Segundo essa visão, novas inscrições foram esculpidas sobre as antigas, criando formas confusas que, por coincidência, lembram helicópteros, aviões e naves espaciais. Mas Abidos não é o único lugar onde tais mistérios aparecem. No famoso Templo de Ator em Dendera, outro mural gerou igualmente muita controvérsia e debate. Esta obra de arte retrata o que parecem ser lâmpadas gigantes, cada uma contendo um filamento brilhante em forma de serpente enrolada. Os defensores da hipótese dos antigos alienígenas afirmam que isso é evidência de que os egípcios possuíam uma forma de tecnologia de iluminação avançada, supostamente dada a eles por seres de outro mundo. Notavelmente, quando engenheiros modernos recriaram o design nas proporções exatas representadas no mural, descobriram que essas antigas lâmpadas de Dendera poderiam realmente funcionar se fornecidas com a fonte elétrica apropriada. Essa descoberta apenas fortaleceu os argumentos de que os egípcios podem ter recebido ajuda de seres extraterrestres. Não apenas isso, mas alguns outros murais nas tumbas do Vale dos Reis mostram imagens de criaturas misteriosas, diferentes de quaisquer humanos conhecidos. Essas figuras não correspondem ao estilo artístico tradicional do Egito Antigo e alimentam ainda mais a crença de que podem ser representações realistas de seres que os egípcios encontraram em algum momento. Ainda mais impressionante, vários pesquisadores independentes passaram décadas procurando mais evidências de contato entre os egípcios e extraterrestres. Eles apontam que o desenvolvimento da civilização egípcia antiga foi extraordinariamente rápido, especialmente em campos como matemática, astronomia e arquitetura. Por exemplo, as pirâmides foram construídas com uma precisão tão extraordinária que parece quase inacreditável, dado o nível tecnológico daquela época. No entanto, apesar dos debates acalorados e da controvérsia contínua, a ciência convencional ainda não consegue aceitar totalmente a ideia de que alienígenas intervieram na civilização egípcia antiga. Para esses estudiosos, todas as imagens estranhas são ou mal-entendidos ou símbolos religiosos intencionais criados pelos antigos para transmitir significados ocultos e complexos. Independentemente dos debates, esses misteriosos murais e esculturas continuam a fascinar e a inflamar a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Talvez seja a própria ausência de uma explicação definitiva e convincente que confere a esses mistérios do Egito Antigo seu fascínio infinito e irresistível. O mistério de 20.000 anos do labirinto sob as pirâmides.
Durante milênios, as pirâmides do Egito se ergueram como símbolos imponentes do poder misterioso e da engenhosidade da civilização antiga. Mas poucas pessoas sabem que, enterrado profundamente sob as areias escaldantes perto dessas grandes estruturas, disse existir um labirinto tão antigo que suas origens remontam a mais de 20 mil anos. Histórias sobre o labirinto sob as pirâmides há muito intrigam os arqueólogos, sugerindo segredos que transcendem em muito a imaginação humana e o conhecimento histórico convencional. O conto deste misterioso labirinto começa por volta de 450 a.C., quando o renomado historiador grego Heródoto visitou o Egito. Ele descreveu uma colossal estrutura subterrânea perto do lago Moeris, a cerca de 100 quilômetros ao sul do Cairo moderno. Heródoto chamou de o labirinto, um emaranhado tão complexo que mesmo os guias locais mais experientes não ousavam se aventurar muito em seu interior, temendo jamais encontrar o caminho de volta. De acordo com o relato de Heródoto, este labirinto continha mais de 3.000 salas, corredores sinuosos e túneis em espiral espalhados por muitos níveis subterrâneos. Cada sala estava repleta de estranhos baixos relevos, escritos antigos e misteriosas estátuas de pedra representando criaturas e símbolos que desafiavam qualquer explicação lógica ou conhecida. O historiador grego chegou a afirmar que esta estrutura misteriosa era mais grandiosa e impressionante do que a famosa pirâmide de Gizé. Mas a lenda do labirinto não apareceu apenas nos escritos de Heródoto. Séculos depois, o geógrafo grego Estrabão também mencionou um gigantesco labirinto subterrâneo no Egito, chamando-o de a estrutura mais espantosa que ele já havia visto. No entanto, após a Era Romana, quase todos os registros deste misterioso labirinto desapareceram da história, caindo em um relativo esquecimento. Durante muitos séculos seguintes, o labirinto foi visto mais como uma lenda pitoresca do que como um fato histórico concreto. Arqueólogos e historiadores modernos duvidavam de sua realidade, já que nenhum vestígio claro dele havia sido descoberto durante as escavações. Mas nos séculos 19 e 20, levantamentos arqueológicos perto do Lago Moeris começaram a revelar sinais incomuns, sugerindo a existência de uma vasta estrutura subterrânea enterrada profundamente sob a areia. Até que, em 2008, uma equipe de pesquisa internacional realizou uma varredura com radar de penetração no solo perto do complexo da Pirâmide de Avara. Os resultados iniciais surpreenderam a comunidade arqueológica mundial. Eles detectaram evidências claras de uma enorme estrutura subterrânea com inúmeros corredores, salas e passagens dispostas de uma maneira complexa e incrivelmente precisa. Esta descoberta reviveu instantaneamente o que antes parecia ser apenas uma lenda fantasiosa. O que foi ainda mais espantoso foi que, quando cientistas compararam os dados dessas pesquisas, perceberam que a estrutura subterrânea poderia ser muito mais antiga que as próprias pirâmides, com sua idade estimada em quase 20 mil anos. Quem poderia ter construído um monumento tão maciço e intrincado em uma época em que não se pensava que a humanidade possuísse a capacidade técnica para tais feitos extraordinários? Diversas teorias foram propostas para explicar este mistério profundo. Alguns estudiosos acreditam que o labirinto pode ter sido a criação de uma civilização avançada que existiu e desapareceu muito antes do surgimento do Egito que conhecemos. De acordo com essa visão, o labirinto era uma enorme biblioteca que preservava conhecimento antigo, talvez até segredos sobre as origens e o destino da humanidade. Outros pesquisadores propuseram ideias ainda mais controversas, sugerindo que o labirinto pode ser o legado de visitantes extraterrestres que vieram à Terra milhares de anos atrás, deixando para trás este labirinto como uma espécie de base ou repositório de informações para futuros humanos. Embora essa teoria ainda não tenha ampla aceitação na comunidade científica, ela permanece um tópico de fascínio e curiosidade para muitos até hoje. Apesar dessas descobertas notáveis, o acesso ao labirinto continua extremamente difícil. A estrutura jaz enterrada sob dezenas de metros de areia, e existem obstáculos legais e administrativos significativos impostos pelas autoridades egípcias. Tudo isso apenas aumenta o fascínio do labirinto de 20 mil anos sob as pirâmides, tornando um dos maiores e mais cativantes mistérios para arqueólogos e o público em todo o mundo. O desaparecimento do exército de Cambises. Em 524 a.C., Cambises II, imperador do poderoso Império Persa, enviou um exército de mais de 50 mil soldados ao deserto egípcio em uma missão para conquistar o lendário oásis de Siva. Este oásis abrigava o Templo de Amon, considerado pelos antigos egípcios um de seus locais mais sagrados e um lugar onde os reis buscavam profecias sobre seu destino. No entanto, assim que o exército se aventurou profundamente no deserto implacável, eles desapareceram sem deixar vestígios. Durante milhares de anos, o destino do exército de Cambises permaneceu um dos mistérios históricos mais intrigantes que a humanidade já conheceu.
A história começa com Cambises II, que ascendeu ao trono persa em 530 a.C., sucedendo seu pai, Ciro, o Grande. Impulsionado pelo desejo de expandir seu império, Cambises conquistou rapidamente o Egito, tornando-se o primeiro rei estrangeiro a governar esta terra misteriosa. Mas, não satisfeito com suas vitórias, Cambises voltou seus olhos para o distante oásis de Siva, nas profundezas do deserto ocidental do Egito. Siva era renomada como o local do Templo de Amon, uma das divindades mais importantes do Antigo Egito. Cambises queria destruir este templo para afirmar seu poder supremo sobre os deuses e o povo egípcio. De acordo com o historiador grego Heródoto, Cambises despachou um exército maciço, totalmente abastecido com comida e água, para marchar através do deserto impiedoso. A princípio, o exército progrediu de forma constante, mas a meio caminho de sua jornada, enfrentaram condições cada vez mais severas e hostis. Em um trecho desolado do deserto, uma gigantesca tempestade de areia surgiu repentinamente e engoliu todo o exército. Quando a tempestade passou, todos os 50.000 homens haviam desaparecido, não deixando para trás nenhum vestígio sequer. Imediatamente após este evento misterioso, Cambises enviou várias expedições de busca para procurar seu exército desaparecido, mas todos os esforços se mostraram fúteis. Nenhuma peça de armadura ou qualquer evidência dos soldados jamais foi encontrada entre as vastas areias do deserto. O desaparecimento de uma força tão grande rapidamente se tornou uma das lendas mais estranhas do mundo antigo, desconcertando até mesmo os historiadores mais experientes. Por mais de 2000 anos, arqueólogos e historiadores apresentaram inúmeras teorias para explicar este evento enigmático. Uma das ideias mais amplamente aceitas é que o exército foi completamente soterrado pela tempestade de areia. Com o imenso poder das tempestades de areia do Saara, toda a força pode ter sido sepultada sob dezenas de metros de areia, tornando quase impossível qualquer busca por restos mortais. Alguns outros especialistas sugerem que o exército de Cambises não foi simplesmente vítima de um desastre natural. De acordo com essas teorias, o exército pode ter sido traído ou enganado por guias egípcios locais, que propositalmente os levaram a um trecho mortal do deserto, onde rapidamente se esgotaram e sucumbiram aos elementos implacáveis. Outra teoria intrigante envolve o sobrenatural e maldições antigas. Muitos antigos egípcios acreditavam que o deus Amon ficou enfurecido com o plano de Cambises de violar seu templo sagrado para proteger a terra santa de Siva. Amon teria convocado a tempestade de areia e varrido todo o exército estrangeiro. Nos últimos anos, com a ajuda de tecnologia avançada de levantamento por satélite, os arqueólogos iniciaram novas buscas na esperança de lançar luz sobre este enigma milenar. Descobertas iniciais revelaram características incomuns sob as areias do Saara, incluindo objetos metálicos e estruturas que se assemelham a equipamentos militares antigos. No entanto, a escavação real permanece extremamente difícil devido às duras condições do deserto. E assim, o mistério do exército perdido de Cambises continua sem solução. Até hoje, o desaparecimento do exército de Cambises permanece como uma das maiores questões não respondidas da história. Foram eles verdadeiramente engolidos pelas forças da natureza? Ou encontraram um destino ainda mais estranho e inexplicável? A máquina do tempo do Egito Antigo. Há milhares de anos, a antiga civilização egípcia floresceu exuberantemente ao longo das margens férteis do rio Nilo. Os egípcios não eram apenas famosos por suas magníficas pirâmides e pelos mistérios de suas múmias, mas também por seu profundo conhecimento de astronomia, matemática e religião. Eles registravam meticulosamente tudo em papiro ou esculpiam em pedra, desde rituais místicos e complexos até previsões práticas sobre as estações do ano e os ciclos da natureza. No entanto, existem textos antigos que provocam arrepios nos pesquisadores modernos. Muitas passagens parecem ter previsto grandes cataclismos e transformações no futuro com uma precisão desconcertante e quase profética. Um dos documentos mais notáveis é o papiro de Ipuver, descoberto em Saqqara e datado de aproximadamente de 1800 a 1600 a.C. Seu conteúdo descreve um tempo de caos generalizado, desastres naturais avassaladores e profunda convulsão social. Notavelmente, Ipuver escreveu: "O Nilo está em sangue. As pessoas bebem água e se encolhem dela. A terra treme, os ricos se tornam pobres." Alguns acreditam que este foi o registro de uma catástrofe real que assolou o Egito, mas muitos estudiosos questionam se não poderia ter sido uma profecia sobre eventos que ainda estavam por vir. O que é especialmente estranho é que as descrições no papiro de Ipuver se assemelham muito às encontradas no livro do Êxodo na Bíblia.
Alguns pesquisadores acreditam que o documento não estava apenas registrando eventos passados, mas também alertando sobre ciclos de desastres naturais que poderiam se repetir ao longo do tempo. O egiptólogo David Hall chegou a conectar esses desastres à erupção do vulcão Terra em Santorini por volta de 1600 a.C., que desencadeou tsunamis e mudanças climáticas generalizadas em vasta escala. Se isso for verdade, os egípcios não estavam apenas registrando desastres, mas também compreendendo a sequência de efeitos a longo prazo. Mas como eles poderiam saber que tais eventos ocorreriam? Eles dependem de iam de observações astronômicas meticulosas ou possuíam algum tipo especial de conhecimento ancestral ou revelado. Outro texto misterioso é a profecia de Neferti, datada de aproximadamente de 1991 a 1786 a.C. Este conto narra a história de um sábio chamado Neferti que previu a queda do Egito para invasores estrangeiros e a vinda de um rei que salvaria a nação. Notavelmente, esta profecia foi escrita antes que o Egito fosse invadido pelos Hicsos e antes que o faraó Amoses os expulsasse, embora esses eventos tenham ocorrido séculos depois. Muitos acreditam que os egípcios podiam ver futuras convulsões e transformações, seja através da observação astronômica detalhada ou por meio de uma profunda intuição religiosa e espiritual. Na realidade, os antigos egípcios eram famosos por seu estudo minucioso do céu noturno. Eles construíram um calendário de 365 dias baseado no aparecimento da estrela Sírius, o que lhes permitia prever as cheias anuais do Nilo com uma precisão surpreendente para a época. Pesquisadores como Robert Bauval notaram que as pirâmides de Gizé e a Esfinge parecem alinhadas com a constelação de Órion, como se estivessem marcando ou prevendo eventos cósmicos de grande importância. Alguns sugerem que o profundo entendimento dos egípcios sobre a natureza e o universo era tão avançado que era quase como se eles possuíssem uma espécie de máquina do tempo conceitual, permitindo-lhes antever padrões cíclicos. No entanto, não há evidência de um dispositivo físico real como os descritos na ficção científica. Outras teorias sugerem que o conhecimento profético dos egípcios pode ter se originado de culturas externas e intercâmbios comerciais. Seus contatos com a antiga Mesopotâmia trouxeram técnicas astrológicas que, por vezes, apareciam em rituais egípcios. Ainda assim, a maioria dos textos egípcios inclinava-se para explicações religiosas e um foco na harmonia com os deuses e o cosmos. Nem todas as suas previsões se concretizaram. Por exemplo, a profecia de Hermópolis afirmava que o Egito prosperaria para sempre. No entanto, a nação acabou declinando sob o domínio grego e romano. Os egípcios realmente possuíam conhecimento à frente de seu tempo, ou eram simplesmente mestres observadores da natureza e dos ciclos celestes? Os papiros e as inscrições em pedra do Egito permanecem como um desafio fascinante à nossa imaginação moderna e à nossa compreensão do passado. A Torre de Luz egípcia. Ao longo da história, a civilização do Antigo Egito tem continuamente maravilhado o mundo moderno com suas realizações atemporais e grandiosas. Os egípcios não apenas construíram a Grande Pirâmide de Gizé com precisão quase perfeita, mas também inventaram um calendário de 365 dias e desenvolveram um sistema detalhado de manutenção de registros em papiro. No entanto, há um mistério pequeno, mas persistente, dentro de suas tumbas e templos que tem intrigado arqueólogos por gerações. Em locais onde a luz solar jamais poderia alcançar, como o Templo de Ator em Dendera ou as câmaras funerárias no Vale dos Reis, os egípcios foram de alguma forma capazes de criar entalhes e relevos intrincados de qualidade inacreditável. Como eles poderiam ter realizado isso sem o uso de fogo para iluminação, o que inevitavelmente deixaria marcas de fuligem? Muitos acreditam que os egípcios podem ter possuído uma tecnologia de iluminação avançada, muito à frente de seu tempo. Uma das pistas mais famosas é o chamado relevo da lâmpada de Dendera no Templo de Ator, descoberto no século XIX. A imagem retrata um objeto longo que se assemelha a um tubo de vidro gigante com um filamento interno, sustentado por uma divindade serpente chamada Arsontus. De cada lado, há figuras que parecem estar operando ou manipulando o dispositivo, e um cabo conecta o objeto a uma misteriosa caixa de pedra. Para muitos observadores, a cena é surpreendentemente similar a uma moderna lâmpada elétrica. A hipótese audaciosa sugere que os antigos egípcios podem ter usado eletricidade para iluminar espaços subterrâneos. No entanto, a maioria dos arqueólogos tradicionais rejeita essa ideia veementemente. Eles argumentam que o relevo é meramente um símbolo religioso, refletindo a mitologia sobre o nascimento do deus Sol de uma flor de lótus, e não uma representação de tecnologia real. Alguns estudiosos oferecem outra explicação, propondo que os egípcios usavam um sistema de espelhos de cobre polido para canalizar a luz solar para as profundezas das tumbas.
Esses espelhos poderiam criar uma torre de luz artificial para guiar a luz natural para as profundezas das câmaras funerárias. Contudo, essa teoria não consegue explicar como os egípcios poderiam trabalhar à noite ou em tumbas sem acesso à luz externa. Outros sugeriram que eles usavam lamparinas a óleo feitas de óleo vegetal ou gordura animal, com pavios especiais projetados para queimar de forma limpa, sem produzir fuligem. No entanto, experimentos modernos mostram que, por mais refinadas que sejam, as lamparinas a óleo sempre deixam alguns vestígios de fuligem, algo que nunca foi encontrado em abundância nos monumentos egípcios. Existem também teorias relacionadas à energia elétrica natural. A Grande Pirâmide de Gizé, localizada perto do centro geográfico da Terra, foi construída com um tipo especial de calcário numulítico que pode conduzir eletricidade em altas frequências. Alguns acreditam que a pirâmide poderia ter funcionado como um gerador de luz gigante, criando partículas carregadas semelhantes à aurora boreal. Eles até ligam essa ideia aos experimentos de iluminação sem fio de Nikola Tesla no século XX, especulando que os egípcios podem ter sabido como aproveitar a energia geomagnética. Além disso, lendas sobre a Torre de Luz aparecem em vários textos antigos. Alguns papiros descrevem rituais em templos onde a luz irrompia na escuridão sem o uso de fogo. No entanto, esses relatos são altamente simbólicos, tornando a verificação ainda mais desafiadora. Algumas pessoas chegaram ao ponto de sugerir que esse conhecimento veio de uma civilização extraterrestre. Contudo, a maioria dos cientistas afirma que a engenhosidade e a criatividade dos egípcios eram inteiramente próprias. Apesar de todas as teorias, o mistério da Torre de Luz do Egito permanece sem solução. Os egípcios realmente inventaram uma tecnologia de iluminação muito além de sua era? Ou eram simplesmente mestres em aproveitar e direcionar a luz natural de maneiras engenhosas? O que você pensa sobre este enigma fascinante? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Os antigos egípcios se comunicaram com alienígenas? Durante milhares de anos, a Grande Pirâmide de Gizé tem se destacado imponente sobre o deserto, permanecendo como um dos símbolos mais icônicos da antiga civilização egípcia. No entanto, esta mesma pirâmide alimentou uma das teorias mais controversas e debatidas da história. Os antigos egípcios realmente construíram as pirâmides por conta própria, utilizando apenas seus conhecimentos e ferramentas, ou receberam ajuda de uma civilização extraterrestre avançada? As origens desta teoria intrigante provêm dos muitos mistérios inexplicados que cercam a construção das pirâmides. Primeiramente, existem os enormes blocos de pedra, pesando até 50 toneladas cada, que foram transportados das pedreiras de Assuã, a quase 900 quilômetros de distância, até o local de construção em Gizé. Depois, há a questão de como os egípcios foram capazes de levantar e posicionar precisamente essas pedras a alturas que se aproximam de 150 metros, aparentemente usando apenas ferramentas simples e primitivas para os padrões atuais. Esses desafios monumentais estimularam a ideia de que alienígenas podem ter ensinado aos egípcios técnicas de construção avançadas e desconhecidas. Os defensores desta teoria também apontam para o fato de que a Grande Pirâmide está alinhada com a constelação de Órion, algo que, segundo eles, teria exigido um conhecimento astronômico muito além da capacidade daquela era. Muitos também destacam outros fenômenos estranhos associados às pirâmides. Relevos no Templo de Ator em Dendera, que retratam objetos semelhantes a lâmpadas, são considerados por alguns como evidência de tecnologia elétrica antiga. Outras teorias sugerem que alienígenas podem ter usado energia geomagnética ou dispositivos voadores para transportar as pedras, explicando o alinhamento quase perfeito dos blocos. A teoria dos astronautas antigos chega a ligar as pirâmides de Gizé a outros monumentos misteriosos como Stonehenge, afirmando que nossos ancestrais podem ter confundido extraterrestres com deuses. Alguns vão ainda mais longe, sugerindo que as pirâmides eram estações de coleta de energia para seres de além da Terra. No entanto, a maioria dos cientistas e arqueólogos modernos rejeita veementemente essa hipótese. Descobertas arqueológicas recentes revelaram muitos detalhes sobre como os egípcios realmente construíram as pirâmides. O Diário de Merer, por exemplo, documenta o transporte de calcário de Tura para Gizé usando barcos ao longo do Nilo e um extenso sistema de canais. Arqueólogos também encontraram evidências de trenós de madeira, cordas e um método de umedecer a areia para reduzir o atrito durante o transporte dos blocos. Notavelmente, os construtores das pirâmides não eram escravos, mas sim trabalhadores pagos e bem tratados. Eles viviam em assentamentos próximos aos locais de construção e eram bem cuidados em termos de alimentação e necessidades médicas.
Egiptólogos como Zahi Hawass enfatizam que as pirâmides de Gizé são resultado de uma sociedade altamente organizada e do desenvolvimento de técnicas de construção locais, aprimoradas ao longo de gerações. Ainda assim, a teoria do envolvimento alienígena continua a capturar a imaginação do público, alimentada por programas de televisão, artigos na internet e as opiniões de celebridades. Esses fatores garantem que o mistério da Grande Pirâmide de Gizé provavelmente continuará a fascinar o mundo por muitos séculos vindouros. Objetos voadores de Abidos do Egito Antigo. No final do século XIX, enquanto arqueólogos escavavam um antigo templo em Abidos, depararam-se com uma coleção de misteriosos pequenos artefatos de ouro. À primeira vista, esses objetos pareciam comuns, exceto por sua fina e detalhada manufatura. Mas, sob uma inspeção mais atenta, os observadores ficaram absolutamente espantados. Eles se assemelhavam exatamente a aviões modernos, completos com empenagens caudais, corpos aerodinâmicos e, especialmente, um par de asas moldadas com verdadeira forma aerodinâmica. O que mais intrigou os cientistas foi que esses modelos foram feitos há mais de 2000 anos, numa época em que os humanos sequer sonhavam com a possibilidade de voar. Esses artefatos enigmáticos foram rapidamente nomeados objetos voadores de Abidos ou os modelos de aviões em miniatura de Abidos. Desde o momento em que foram reveladas ao público, essas minúsculas relíquias desencadearam debates acalorados sobre a possível existência de tecnologia de aviação avançada no Egito Antigo, uma tecnologia que a história jamais registrou. Os modelos de aviões de Abidos foram encontrados no Templo de Seti, um local famoso por suas intrincadas esculturas e pelas histórias misteriosas que cercam os lendários faraós. No total, mais de 10 objetos semelhantes foram descobertos no Egito e na América do Sul, mas os exemplos mais notáveis são os de Abidos. O modelo mais proeminente foi encontrado em 1898. Ele mede cerca de 15 centímetros de comprimento, com duas asas largas e uma cauda vertical que se assemelha ao design de uma aeronave a jato moderna. O que especialmente chamou a atenção da comunidade científica foi que esses artefatos claramente não se assemelhavam a nenhuma espécie conhecida de pássaro ou inseto. Alguns cientistas inicialmente acreditavam que eram apenas símbolos religiosos estilizados a partir de pássaros. No entanto, quando engenheiros aeronáuticos começaram a conduzir análises detalhadas, identificaram características estranhas que explicações simbólicas simples não conseguiam justificar completamente. Em 1994, o pesquisador aeronáutico alemão Dr. August Denbom conduziu testes em túnel de vento nos modelos de Abidos para estudar sua aerodinâmica. Os resultados surpreenderam a muitos. O modelo não apenas possuía uma estrutura estável, mas também poderia planar de forma equilibrada se construído na escala correta e equipado com detalhes essenciais, como um estabilizador de cauda ou flaps. Denbom declarou que o design desses modelos era claramente o resultado de uma compreensão muito sofisticada da aerodinâmica. Desde então, os modelos de Abidos se tornaram objeto de intensa controvérsia. Alguns arqueólogos rejeitam veementemente a ideia de que esses artefatos fossem realmente protótipos de aviões. Eles argumentam que, embora a civilização egípcia antiga fosse grandiosa, ela não poderia ter tido a capacidade técnica para desenvolver tecnologia de aviação complexa. Esses arqueólogos sugerem que os artefatos eram simplesmente itens decorativos ou cerimoniais, artisticamente estilizados. No entanto, ainda há muitos que acreditam na hipótese audaciosa de que os modelos de Abidos são evidências claras de que os humanos antigos possuíam conhecimento de tecnologia muito além do que reconhecemos hoje. Alguns foram ainda mais longe, sugerindo que os modelos de aviões de Abidos provam contato entre os antigos egípcios e civilizações extraterrestres ou entidades sobrenaturais que visitaram nosso planeta no passado distante. Ainda mais notável, artefatos semelhantes foram encontrados em outras culturas antigas, como na Colômbia e na América do Sul, modelos de ouro com formas perfeitamente aerodinâmicas. O aparecimento de objetos tão semelhantes em dois locais a milhares de quilômetros de distância, sem conexão histórica conhecida, apenas aprofunda o mistério que cerca esses antigos modelos de aviões. No entanto, até hoje, nenhuma hipótese única conseguiu convencer a todos. Os modelos de aviões de Abidos permanecem um dos maiores mistérios arqueológicos do Egito Antigo. Os antigos egípcios realmente possuíam tecnologia de aviação avançada que se perdeu no tempo? Ou são estes simplesmente o produto coincidente da imaginação humana? E haverá mais segredos ainda enterrados nas profundezas do subsolo, esperando para serem descobertos e lançarem nova luz sobre esta estranha e fascinante história? A verdadeira idade da Esfinge. Na margem oeste do Nilo, a Esfinge monta guarda sobre o deserto milhares de anos, um monumento enigmático e imponente.
Esculpida a partir de um único e maciço bloco de calcário, estendendo-se por mais de 73 metros de comprimento e elevando-se a mais de 20 metros de altura, a esfinge permanece como a maior estátua monolítica ainda existente no mundo. Os antigos egípcios a viam como a personificação do deus Sol Haoraste. Muitos estudiosos acreditam que seu rosto ostenta a semelhança do faraó Khefren, o governante que construiu a segunda maior pirâmide em Gizé. De acordo com os registros arqueológicos tradicionais, a esfinge foi criada em algum momento entre 2558 e 2532 a.C., durante a Quarta Dinastia. Mas o mistério que envolve a verdadeira idade da esfinge nunca arrefeceu, persistindo como um tema de intenso debate. A maioria das teorias sugere que a estátua foi esculpida diretamente da pedreira de calcário próxima às pirâmides, que também forneceu material para os túmulos monumentais dos faraós. Uma lenda popular afirma que, enquanto inspecionava o local, o faraó Khefren descobriu um grande bloco de pedra não utilizado e ordenou que fosse moldado na forma de um leão com seu próprio rosto, a fim de deixar sua marca pessoal e indelével no Planalto de Gizé. No entanto, nem todos concordam com esta narrativa tradicional. Em 2004, o egiptólogo francês Vassil Dobrel ofereceu uma opinião divergente e instigante. Ele acredita que foi, na verdade, Djedefre, outro filho de Xufu e irmão de Khefren, quem encomendou a esfinge para homenagear seu pai, Xufu, e para conectar o grande rei com o deus Sol. O debate sobre a idade real da esfinge intensificou-se quando cientistas começaram a focar na superfície desgastada da estátua. No início da década de 1990, o geólogo da Universidade de Boston, Robert Socho, ganhou as manchetes ao afirmar que os profundos sulcos verticais que percorrem o corpo da esfinge foram causados por fortes chuvas, e não por ventos do deserto e areia, como se supunha anteriormente. De acordo com Socho, esse tipo de erosão hídrica só poderia ter ocorrido quando o clima do Egito era muito mais úmido, um período situado entre 7.000 e mais de 10.000 anos atrás, antecedendo significativamente a datação tradicional. Muitos outros hidrólogos e geólogos apoiaram a ideia de que essas antigas marcas de chuva sugerem uma data muito anterior do que as teorias tradicionais permitem. A história tornou-se ainda mais complexa com o advento da tecnologia moderna. Na década de 1980, uma equipe arqueológica japonesa liderada pelo professor Sakuji Yoshimura usou ultrassom para examinar a estrutura da esfinge e da pirâmide de Xufu. Seus resultados indicaram que as pedras da esfinge haviam sido trabalhadas antes daquelas usadas na pirâmide, sugerindo que a estátua pode ter sido esculpida séculos, ou mesmo milênios, antes. Lendas e inscrições antigas somam-se aos mistérios não resolvidos. A estela do sonho do faraó Tutmés IV, erguida por volta de 1400 a.C. entre as patas da esfinge, registra como o rei sonhou que a estátua implorava para que ele removesse a areia que cobria seu corpo, prometendo-lhe o trono em troca. Este relato sugere que a esfinge já era uma antiguidade venerada na época de Tutmés IV. Algumas teorias vão ainda mais longe, propondo que a esfinge foi obra de uma civilização extraterrestre, já que sua forma e engenharia pareciam ultrapassar as habilidades dos antigos conhecidas. Até hoje, o enigma da verdadeira idade da esfinge permanece sem solução. Foi construída por Khefren, por Djedefre, ou por uma civilização ainda mais antiga e desconhecida? Os sulcos desgastados são remanescentes de chuvas pré-históricas ou simplesmente o resultado do vento e do tempo ao longo de milênios? Nenhuma resposta única satisfez a todos, e a esfinge continua a guardar seus segredos milenares. A múmia de Bashiri, a enigmática arte da mumificação egípcia. Nas profundezas do Vale dos Reis, em Luxor, a múmia de Bashiri se destaca como uma das descobertas mais intrigantes feitas pelo arqueólogo Howard Carter, mesmo antes de sua famosa escavação da tumba de Tutankhamon. Bashiri foi encontrado em uma pequena tumba, envolto em linho primorosamente disposto em camadas, que permaneceu quase perfeitamente preservado após milhares de anos. Cientistas acreditam que está a múmia de um homem com cerca de 1,67 metros de altura, que viveu durante o período ptolomaico, uma época em que a arte da mumificação egípcia havia atingido seu auge de sofisticação e complexidade. No entanto, a verdadeira identidade de Bashiri permanece um mistério envolvente. O que diferencia Bashiri é a técnica inovadora e artística utilizada em sua mumificação. As tiras de linho foram enroladas em seu rosto e corpo em padrões complexos e geométricos, assemelhando-se a camadas em miniatura de uma pirâmide. Cada tira foi cuidadosamente posicionada, tornando a múmia não apenas um corpo preservado, mas uma verdadeira e impressionante obra de arte funerária. Cada detalhe sugere que Bashiri ocupou uma alta posição na sociedade egípcia, talvez como um oficial importante ou um nobre abastado. Contudo, desembrulhar o linho para buscar informações definitivas é impossível,
pois cada camada é tão delicada que mesmo um leve erro poderia destruir esta rara e exemplar técnica de mumificação. Para aprender mais sobre Bashiri sem causar danos à múmia, os cientistas recorreram à tecnologia moderna, como tomografias computadorizadas, CT-scans. As imagens revelaram que o corpo foi preparado com uma precisão espantosa. Os órgãos internos foram removidos através de uma pequena incisão no lado esquerdo, mas o coração, considerado o centro da inteligência e da emoção, foi deixado intacto. O cérebro foi extraído usando um gancho especial inserido através do nariz, e então todo o corpo foi embalado com natrão, um sal natural, para desidratá-lo ao longo de 40 dias. Uma vez que o corpo secou, foi revestido com resina para aumentar a flexibilidade e a preservação, depois cuidadosamente envolto em centenas de metros de linho e adornado com numerosos amuletos protetores, destinados a salvaguardar a jornada da alma para a vida após a morte. Mesmo hoje, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos, o mistério da identidade e da vida de Bashiri permanece sem solução. A múmia de Bashiri não são apenas os restos mortais de uma única pessoa, mas um espelho que reflete a arte, a religião e o espírito criativo do Antigo Egito em seu esplendor. À medida que a tecnologia continua a avançar, os cientistas esperam que um dia os segredos ocultos sob aquelas frágeis camadas de linho sejam finalmente revelados ao mundo. A maldição do rei Tutancâmon. Em 4 de novembro de 1922, o arqueólogo Howard Carter e sua equipe descobriram os degraus que levavam à tumba do rei Tutancâmon no Vale dos Reis. Tutancâmon foi um jovem faraó da 18ª dinastia do Egito, ascendendo ao trono com apenas 9 anos de idade e falecendo aos 18. Dentro de sua tumba, os arqueólogos encontraram mais de 5.000 artefatos de valor inestimável, desde ouro maciço até joias raras e elaboradas. Esta descoberta foi rapidamente aclamada como uma das maiores realizações na história da arqueologia mundial. No entanto, a excitação não durou muito. A alegria inicial foi logo substituída por uma série de eventos estranhos e perturbadores. Rumores começaram a se espalhar sobre uma maldição inscrita em tábuas de argila na tumba, alertando: a morte cortará as asas de quem perturbar o descanso do faraó. Embora os pesquisadores não tenham conseguido encontrar evidências conclusivas desta inscrição específica, os boatos por si só foram suficientes para semear o medo sobre uma maldição mortal e implacável. Apenas alguns meses após a abertura da tumba, a primeira tragédia aconteceu. Lord Carnarvon, George Herbert, o principal financiador da escavação, morreu repentinamente no Cairo em 5 de abril de 1923. Ele sofreu uma infecção devido a uma picada de mosquito na bochecha, que evoluiu para envenenamento do sangue e pneumonia. Estranhamente, no exato momento de sua morte, toda a cidade do Cairo ficou sem eletricidade por vários minutos, e seu cão leal na Inglaterra começou a uivar antes de morrer logo em seguida. 2 anos depois, quando cientistas examinaram a múmia do rei Tutancâmon, encontraram uma marca vermelha na bochecha esquerda do faraó, correspondendo à picada fatal no rosto de Carnarvon. Essa coincidência macabra tornou-se um tópico quente na imprensa e deu origem à lenda da maldição de Tutancâmon. Até mesmo o famoso escritor Sir Arthur Conan Doyle sugeriu que espíritos convocados por sacerdotes egípcios haviam causado a morte de Carnarvon. Depois disso, mais infortúnios se seguiram em uma cadeia aparentemente interminável. George J. Gould, um financista americano que visitou a tumba, morreu de uma febre súbita poucos dias após sua visita. O egiptólogo Hugh Evelyn White, que esteve presente durante a escavação, enforcou-se em 1924, deixando para trás uma mensagem escrita com sangue dizendo que havia sido amaldiçoado para sempre. Arthur Masse, um membro da equipe de Carter, entrou em coma e morreu misteriosamente no mesmo ano. Em 1929, mais de 20 pessoas ligadas à tumba haviam morrido de várias causas, muitas delas inexplicáveis. Em 1972, o Dr. Gamal Merrey zombou publicamente da maldição e morreu em circunstâncias misteriosas após supervisionar a transferência dos artefatos de Tutancâmon para Londres. Essas mortes sucessivas apenas aprofundaram a crença pública de que a tumba era verdadeiramente amaldiçoada para punir qualquer um que ousasse perturbá-la. Cientistas, no entanto, ofereceram explicações mais práticas e racionais. Em 2024, pesquisadores sugeriram que substâncias radioativas como urânio, bem como produtos químicos tóxicos presentes no ambiente selado da tumba, poderiam ter contribuído para o desenvolvimento de câncer, semelhante ao que Howard Carter, o descobridor da tumba, experienciou mais tarde em sua vida, embora Carter tenha vivido por muitos anos após a descoberta. Outra teoria aponta para o mofo mortal Aspergillus flavus, que cresce em alimentos e múmias dentro de tumbas e pode causar doenças pulmonares graves se inalado.
Este mofo também foi descoberto na tumba do rei Casimiro IV na Polônia em 1973, depois que vários membros da equipe de escavação morreram misteriosamente. Sacos de pão e grãos crus deixados na tumba de Tutancâmon podem ter nutrido os esporos por milhares de anos, infectando pessoas como Carnarvon ou Massi após o contato. Apesar dessas explicações científicas, alguns casos permanecem difíceis de entender completamente. Bruce Ingham, que recebeu um peso de papel em forma de múmia de Carter, perdeu 2 casas seguidas em incêndios e inundações. A maldição do rei Tutancâmon, qualquer que seja sua origem, seja sobrenatural, ambiental ou mera coincidência amplificada pela mídia, permanece um símbolo duradouro de mistério e do fascínio do desconhecido. A história não apenas homenageia a grandeza do jovem faraó, mas também nos lembra que a história ainda guarda muitos segredos que ainda precisamos desvendar. O tesouro da Grande Pirâmide de Gizé. Segundo o historiador Heródoto, os antigos egípcios sempre enterravam seus faraós com vastas quantidades de ouro, pérolas e joias preciosas para garantir riqueza e prosperidade na vida após a morte. As tumbas reais normalmente continham amuletos poderosos, cerâmica dourada e inúmeros artefatos valiosos. Assim como a tumba de Tutancâmon deslumbrou o mundo com mais de 5.000 objetos extraordinários. Devido ao status proeminente de Khufu, construtor da Grande Pirâmide, muitos acreditaram por muito tempo que o tesouro em sua tumba deveria ter superado de qualquer outro faraó em magnificência e quantidade. No entanto, na realidade, os arqueólogos nunca encontraram uma múmia ou um tesouro substancial dentro da Grande Pirâmide, um contraste gritante com as descobertas em outras tumbas reais. Uma teoria comum sustenta que tudo foi saqueado por ladrões de túmulos pouco tempo após o enterro de Khufu. Já no Reino Antigo, o roubo de tumbas era um problema sério e recorrente. O egiptólogo David Silverman observa que os ladrões frequentemente visavam o awar e os amuletos enrolados na múmia, às vezes até roubando o próprio corpo do faraó. Evidências como corredores arrombados e sarcófagos quebrados nas pirâmides de Khufu apoiam essa ideia de saques antigos. Ainda assim, nem todos estão convencidos de que todo o tesouro foi roubado. Em 2013, o arqueólogo Pierre Tallet descobriu o Diário de Merer, um rolo de papiro de 4.500 anos, agora considerado um tesouro inestimável de informação. Este documento, escrito em hieróglifos, detalha o transporte de calcário de Tura para Gizé sob a supervisão do vizir Ankaf. Embora não mencione ouro ou joias, ele revela o projeto de construção rigidamente organizado e gerou teorias de que o verdadeiro tesouro poderia ter sido escondido em outro lugar para evitar roubos. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que os antigos egípcios selaram deliberadamente o tesouro em câmaras secretas que ainda não foram encontradas. Notavelmente, em 2017, o projeto Scan Pyramids usou a tecnologia de varredura de muons e descobriu um enorme vazio, com quase 30 metros de comprimento, acima da Câmara do Rei. Sem entrada conhecida, muitos se perguntam se essa cavidade poderia ser um esconderijo para tesouros ou artefatos importantes. Além das teorias sobre ouro e riquezas materiais, alguns acreditam que o verdadeiro tesouro da Grande Pirâmide é o próprio conhecimento. Muitos especulam que, escondidos dentro da pirâmide, podem estar rolos de papiro contendo segredos de astronomia, matemática ou rituais religiosos, muito parecidos com o papiro de Puver. Outros imaginam que salas secretas, como o Grande Vazio, poderiam conter o lendário Livro de Toto, um texto mítico de sabedoria divina. No entanto, até agora, não há evidências concretas para apoiar essas teorias, e a maioria dos estudiosos sustenta que a Grande Pirâmide era primariamente uma tumba, e não uma biblioteca ou repositório de conhecimento arcano. Lendas de tesouros na pirâmide também são mantidas vivas por contos de ladrões de túmulos e maldições protetoras. Algumas fontes mencionam armadilhas perigosas, como cobras, pó de hematita venenoso ou fios afiados como navalhas, destinados a proteger os tesouros. No entanto, mesmo esses perigos não conseguiam deter ladrões determinados e astutos. Na época do Novo Reino, os faraós foram forçados a enterrar seus mortos no Vale dos Reis para escapar dos saques cada vez mais desenfreados e sofisticados. Até hoje, o mistério do tesouro da Grande Pirâmide de Gizé permanece sem solução. Os ladrões levaram tudo, deixando apenas a estrutura imponente como testemunha silenciosa? Ou ainda existe uma fortuna, seja material ou intelectual, escondida em algum lugar em câmaras ainda a serem descobertas, aguardando o momento certo para revelar seus segredos ao mundo? As origens da medicina da mumificação, o mistério da imortalidade. As técnicas de mumificação do Antigo Egito, iniciadas por volta de 2600 a.C., representam uma das realizações mais espantosas e sofisticadas da história da humanidade.
Os egípcios acreditavam firmemente que o corpo era o receptáculo da alma, o Ka e o Ba, e que preservá-lo da decomposição era essencial para que faraós e a elite pudessem viver eternamente na vida após a morte. O processo de mumificação geralmente durava 70 dias e era conduzido por sacerdotes especializados. Começava com a remoção dos órgãos internos, fígado, pulmões, estômago e intestinos, deixando apenas o coração intacto, pois acreditava-se que ele era o centro da inteligência e da personalidade. Os sacerdotes então secavam o corpo usando sal natrão, um composto natural de carbonato de sódio e bicarbonato de sódio, aplicavam preciosas resinas de árvores na pele para preservá-la e, por fim, envolviam cuidadosamente o corpo em centenas de metros de linho, entrelaçando amuletos protetores entre cada camada para garantir a segurança na jornada para o além. No entanto, o que mais espanta os cientistas de hoje são as substâncias e os medicamentos que os egípcios utilizavam nesse complexo processo. Essas substâncias não apenas preveniam a decomposição de forma notável, mas também deixavam as múmias com uma fragrância sutil, mesmo após milhares de anos. Em 2023, um estudo publicado na revista Nature analisou 121 jarros antigos encontrados na oficina de mumificação de Saqqarah, revelando a surpreendente diversidade dos compostos medicinais e aromáticos usados pelos egípcios. Pesquisadores identificaram o composto antil, uma M. Mistura de óleo de cedro, óleo de zimbro, cipreste e gordura animal, usado para proteger a cabeça e o corpo da múmia de odores e da decomposição. Resinas da família de árvores Burseraceae, como mirra e olíbano, cera de abelha e gorduras animais eram empregadas para maciar, perfumar e preservar a pele. Notavelmente, alguns ingredientes tinham origens extremamente distantes. Resina de Elemi da África ou Sudeste Asiático, resina de Damar do Sudeste Asiático e óleo de pistache do Mediterrâneo Oriental. Essas descobertas provam que, já no século VII a VI a.C., os egípcios estavam envolvidos em rotas comerciais que se estendiam por milhares de quilômetros, demonstrando uma rede de intercâmbio surpreendentemente vasta para a época. Em 2025, nota, a fonte indica 2025, o que parece um erro de digitação, possivelmente referindo-se a uma publicação futura ou a um erro no texto original. Assumindo que se refere a uma pesquisa real, a data da publicação seria anterior. A Universidade de Ljubljana publicou um estudo usando cromatografia gasosa e tecnologia de nariz eletrônico para analisar os odores de 9 múmias no Museu Egípcio do Cairo. Os resultados revelaram que a maioria das múmias carregava fragrâncias amadeiradas, de especiarias e doces. Esses aromas não apenas ajudavam na preservação, mas também conferiam às múmias um odor agradável, importante para os rituais funerários. Uma das descobertas mais controversas ocorreu na década de 1990, quando cientistas encontraram vestígios de cocaína e nicotina na múmia de Enut Tawi. Esses compostos são encontrados apenas em plantas de tabaco e coca, nativas das Américas, que eram desconhecidas no Egito antes das viagens de Colombo. Isso levou alguns a levantar a hipótese de que os egípcios poderiam ter tido contato com a América Antiga, uma ideia altamente especulativa. No entanto, a maioria dos cientistas acredita que isso pode ser devido à contaminação das amostras ao longo do tempo ou à confusão com plantas nativas do Egito que contêm substâncias quimicamente semelhantes à nicotina, ou ainda um erro na interpretação dos dados. Documentos antigos como o Papiro Ebers oferecem muitas pistas sobre o vasto conhecimento médico egípcio. Este texto lista centenas de receitas medicinais, incluindo olíbano por suas propriedades antibacterianas e óleos vegetais para a proteção da pele, muitos dos quais também eram usados na mumificação. Muitos ingredientes eram importados através de rotas comerciais do Levante e do Sudeste Asiático, demonstrando que os egípcios estabeleceram uma extensa rede de suprimentos para suas práticas médicas e funerárias. Como os antigos egípcios combinaram esses ingredientes medicinais e preservativos de forma tão eficaz? Alguns estudiosos pensam que esse conhecimento foi acumulado através de gerações de experimentação cuidadosa e observação aguçada dos efeitos de ervas e resinas em feridas e na preservação de tecidos. O arqueólogo Dr. Ramadan Hussein, ao estudar a oficina de mumificação em Saqqarah, e o arqueólogo Muhammad Megaed, ao estudar a múmia de Kuva em 2019, descobriram o uso de resinas sofisticadas, incluindo uma resina sintética que remonta ao Reino Antigo, mostrando que as técnicas de mumificação egípcias eram avançadas desde muito cedo. Mesmo hoje, apesar dos avanços científicos, as verdadeiras origens e a completa compreensão dos medicamentos usados na mumificação permanecem um grande mistério. Os egípcios dependiam exclusivamente da experiência prática e da observação empírica? Ou possuíam um corpo de conhecimento químico e botânico que ia além do que se supõe para sua época?
As múmias, que ainda carregam um perfume sutil de olíbano e madeiras preciosas, não são apenas maravilhas da preservação, mas também portais para a vasta sabedoria e os segredos de uma grande civilização, ainda esperando que a humanidade desvende tudo o que permanece desconhecido sobre elas. Portão Bab Zuveila e fenômenos sobrenaturais no coração do Cairo. No coração do Cairo antigo, o imponente portão de pedra conhecido como Bab Zuveila ergue-se como uma testemunha silenciosa de séculos de história tumultuada e rica. Construído em 1092 sob a dinastia Fatímida, Bab Zuveila é um dos 3 últimos portões da cidade antiga que restaram. Localizado na extremidade sul do antigo bairro islâmico, serviu outrora como entrada principal para inúmeras caravanas, soldados e viajantes que chegavam à próspera cidade. Suas 2 torres de minare e elevadas e suas robustas muralhas de calcário fizeram de Bab Zuveila não apenas uma fortaleza defensiva crucial, mas também um símbolo duradouro do poder e do legado do Cairo por quase 1000 anos. O nome Bab Zuveila deriva de uma tribo berbere, os Zuveila, que serviam na corte fatímida e estavam encarregados de guardar o portão. Ao longo dos séculos, o portão testemunhou inúmeros eventos sangrentos e marcantes. Durante períodos de agitação e conflito, prisioneiros eram frequentemente executados e seus corpos pendurados diretamente no portão como um aviso sombrio. O episódio mais arrepiante ocorreu em 1517, quando o Império Otomano conquistou o Egito. As cabeças de 800 guerreiros mamelucos foram decepadas e exibidas em Bab Zuveila como uma advertência macabra a todos os possíveis rebeldes e opositores. Essas memórias angustiantes alimentaram lendas sobre espíritos persistentes que assombram o antigo portão. Moradores do Cairo acreditam que, em noites de luar brilhante, as sombras dos guerreiros mamelucos ainda podem ser vistas patrulhando ao redor de Bab Zuveila, como se estivessem guardando a cidade como outrora fizeram em vida. Alguns dizem ter ouvido passos pesados e arrastados ou clangor metálico de armaduras e espadas, evocando sons de batalhas passadas. Histórias de fantasmas, ruídos estranhos e uma sensação inabalável de estar sendo observado são transmitidas de geração em geração, adicionando a aura de mistério de Bab Zuveila. Um famoso conto popular narra a história de um guardião do portão do século XIX que viu uma figura branca acenando do topo de um minarete. Quando ele subiu para investigar, não havia ninguém lá, apenas um arrepio súbito que o deixou abalado e assustado. Cientistas modernos também tentaram explicar esses fenômenos intrigantes. Alguns estudos sugerem que sentimentos de estar sendo observado ou ouvir ruídos estranhos podem ser causados por infrassom, ondas sonoras de baixa frequência que o ouvido humano não consegue captar, mas que podem induzir ansiedade, paranoia ou até mesmo alucinações. A arquitetura única de pedra de Bab Zuveila, combinada com ventos noturnos fortes, poderia facilmente criar esses efeitos misteriosos e inquietantes. Outra teoria propõe que gases tóxicos ou bactérias provenientes de corpos antigos, presos nas frestas das pedras ao longo de séculos, poderiam afetar aqueles que se aproximam demais, uma ocorrência também observada em antigas tumbas egípcias com a maldição da múmia. Apesar dessas explicações científicas, as lendas em torno de Bab Zuveila nunca perdem seu apelo popular e fascinante. Muitas pessoas acreditam que o portão é, na verdade, um portal espiritual que conecta o mundo dos vivos e o dos mortos. Histórias modernas contam sobre figuras fantasmagóricas que aparecem em fotografias tiradas durante grandes festivais ou aniversários históricos, ou sensações repentinas e avassaladoras que fazem os visitantes pensarem na presença de espíritos. O famoso psicólogo Carl Jung chegou a observar que eventos sobrenaturais podem estar ligados a estados mentais coletivos, especialmente em lugares carregados de energia histórica como Bab Zuveila. Ao lado de lendas fantasmagóricas, o portão também está associado a teorias marginais sobre magia antiga ou até mesmo alienígenas. Alguns veem os complexos padrões geométricos esculpidos no portão e especulam que eles podem conter mensagens secretas de uma civilização perdida ou mesmo de extraterrestres. No entanto, arqueólogos e historiadores afirmam que esses desenhos simplesmente refletem os gostos artísticos da era fatímida e não há evidências de OVNIs ou tecnologia estranha neste local histórico. A egiptóloga Salima Ikram acredita que os contos e experiências sobrenaturais em Bab Zuveila são, na verdade, a maneira como as pessoas antigas explicavam o que não conseguiam entender, de forma semelhante às histórias de maldições de múmias na cultura egípcia. Não importa quantas teorias ou explicações surjam, o mistério de Bab Zuveila perdura através do tempo. Seriam as aparições e os sons estranhos verdadeiramente os espíritos dos guerreiros mamelucos, ou meros produtos da imaginação humana e de forças naturais que ainda não compreendemos totalmente? Bab Zuveila, com suas muralhas de pedra firmes e imponentes, continua a se erguer no meio do Cairo como um portal entre o passado e o presente, lembrando-nos do poder duradouro da história, da memória e dos mistérios que a
Humanidade ainda precisa resolver o mistério do templo de Hathor e o som ancestral. Nas margens do rio Nilo, a cerca de 60 quilômetros ao norte de Luxor, ergue-se o templo de Hathor em Dendera. Considerado um dos monumentos mais bem preservados do Antigo Egito, foi construído no século I a.C., durante a dinastia Ptolomaica. Este templo era dedicado a deus Hathor, a divindade do amor, da música, da alegria e da dança. Hathor era frequentemente representada com um disco solar e chifres de vaca, simbolizando a vida e a morte, e guiando as almas para a vida após a morte. Mas o templo de Hathor era muito mais do que apenas um local de adoração. Era o centro de grandiosos rituais onde o som desempenhava um papel essencial e profundamente significativo. As paredes de calcário são cobertas por hieróglifos e baixos relevos que contam histórias dos deuses e de suas interações com os humanos. Durante as cerimônias, os sacerdotes tocavam o sistro, um instrumento de percussão metálico semelhante a um chocalho, que produzia vibrações cintilantes e penetrantes. Acreditava-se que a ressonância do sistro agradava a Hathor e criava uma ponte sonora entre o mundo humano e o divino. Um dos mistérios mais famosos em Dendera é o relevo da luz de Dendera. Esta imagem retrata um objeto longo, semelhante a um tubo de vidro com filamento interno, conectado a uma grande caixa de pedra. Teóricos dos antigos astronautas afirmam que isso é evidência de tecnologia elétrica ancestral. No entanto, egiptólogos explicam que a imagem simboliza o deus serpente Arsontos, uma forma de Horus, nascendo de uma flor de lótus, um ícone religioso ligado aos rituais de música e luz de Hathor, representando a criação e o renascimento. O que verdadeiramente desperta curiosidade é que os corredores profundos do templo não mostram marcas de fuligem de tochas, levantando questões sobre se os egípcios usavam alguma outra fonte de luz ou técnicas acústicas especiais durante seus rituais. Pesquisadores modernos sugerem que a arquitetura de calcário de Dendera pode ter sido projetada para amplificar o som de maneiras específicas. Quando os sacerdotes tocavam o sistro e cantavam durante as cerimônias, os sons ecoavam e ressoavam pelas câmaras, criando uma atmosfera sagrada e transcendental. Os tons agudos e brilhantes do sistro não apenas afastavam os maus espíritos, mas também serviam como meio de comunicação com a deusa Hathor. Arqueólogos encontraram evidências de que música, canto e dança eram sempre partes integrantes das cerimônias realizadas ali. Alguns acústicos modernos, como John Stuart Hyde, estudaram a possibilidade de o templo de Dendera produzir infrassom, som de frequência muito baixa que os humanos não conseguem ouvir com os ouvidos, mas podem sentir através de seus corpos. Esse infrassom poderia evocar admiração, promover um profundo senso de conexão com o divino ou até mesmo auxiliar na cura durante rituais terapêuticos. Os antigos egípcios parecem ter compreendido o poder da vibração, e o design do templo pode ter sido intencionalmente elaborado para realçar esse efeito misterioso e poderoso. Existem teorias audaciosas de que os egípcios usavam o som como uma ferramenta técnica. Alguns acreditam que os sacerdotes sabiam como aproveitar as vibrações para mover grandes pedras ou até mesmo para cortar e modelar esculturas com precisão. No entanto, a maioria dos arqueólogos, como a professora Salima Ikram da Universidade Americana do Cairo, insiste que os egípcios dependiam principalmente de ferramentas de cobre, pedra e técnicas de artesanato tradicionais. Ainda assim, alguns textos antigos, como o Papiro Ebers, mencionam o uso do som em rituais de cura, mostrando que eles reconheciam os efeitos da vibração na saúde humana. Contos sobrenaturais alimentam ainda mais o fascínio do templo. Moradores locais dizem que, à noite, os ecos do sistro ou sussurros estranhos às vezes podem ser ouvidos nos salões vazios, como se os espíritos dos antigos sacerdotes ainda estivessem realizando seus deveres sagrados. Em 2023, um visitante relatou ter ouvido sons misteriosos dentro do templo, mesmo não havendo ninguém por perto. Isso poderia ser explicado por efeitos de infrassom ou pela acústica peculiar do local, mas também ajuda a manter vivas as antigas lendas para as novas gerações. Alguns chegam a ligar os mistérios de Dendera a teorias de antigos alienígenas, afirmando que os relevos aqui são evidências de tecnologia sonora cósmica. No entanto, cientistas como John Homer enfatizam que estas são puramente representações de arte religiosa e mitológica, e não dispositivos avançados ou símbolos alienígenas. Apesar de todas as teorias, o enigma do som ancestral no templo de Hathor permanece sem solução. Será que os sacerdotes realmente usaram vibrações para a cura e comunhão com os deuses de maneiras que ainda não compreendemos? Ou talvez eles simplesmente criaram uma atmosfera sagrada e poderosa através da música, da arquitetura e da profunda fé?
O Templo de Dendera, com suas paredes de pedra que contam histórias milenares, ainda se ergue como um portal para o passado, desafiando-nos a desvendar os segredos de uma civilização brilhante onde o som e a fé se combinaram para criar um legado que transcende o tempo. Se você achou a história de hoje fascinante e instigante, sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões e reflexões nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder a exploração de mais mistérios não resolvidos conosco. Vemo-nos no próximo vídeo.